Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos. Soberano Deus, muitos de nós aqui nesta manhã e uma incontável multidão neste país hoje se encontra num estado semelhante ao daqueles discípulos reunidos a portas trancadas, amedrontados, confusos, se sentindo sós e desamparados neste mundo. Mas basta que o Senhor venha estar conosco. Basta uma palavra tua e todos os nossos medos se dissiparão. Por isso, venha estar conosco nesta manhã aqui, Senhor. Assim como Cristo esteve com aqueles discípulos. Que a tua palavra venha nos confortar e nos consolar. Que teu Espírito sopre sobre nós nesta manhã ventos de refrigério. Para a nossa alma cansada e sobrecarregada, nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Nós vivemos em um mundo em constante estado de guerra e por isso mesmo carente de paz. Olhe para o cenário internacional e você verá guerras e ouvirá falar de rumores de guerras, desde o interior do continente africano até o extremo oriente, na península coreana, passando pelo Oriente Médio, aquele barril de pólvora de constante conflito e atrito. Aliás, é do Oriente Médio que hoje vem uma ameaça que ultrapassa fronteiras. A ameaça do Estado Islâmico e dos seus militantes invadindo terras europeias e já ameaçando marcar presença nos próximos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Você sabia disso? Como se não bastasse o que nós já estamos vivendo no Brasil, como se já não tivéssemos o suficiente para tirar a nossa paz em terra brasileira. Porque aonde você estiver neste país e com quem você estiver, seja no trabalho, em casa, no estudo, na própria igreja, no noticiário e nas redes sociais, o assunto é um só: esta guerra deflagrada entre a direita dita golpista e a esquerda comunista, e todo mundo tomando partido de um ou de outro lado, numa rixa que dividiu a nação de norte a sul. Vivemos em um mundo em guerra e vivemos num país em guerra. Se ao menos pudéssemos achar refúgio na igreja e também dentro do nosso próprio lar. Mas o problema é que nem lá encontramos paz.
Os mesmos assuntos que dividem a nação, dividem também a igreja brasileira hoje. Motivos semelhantes e alguns até mais sensíveis e mais importantes dividindo os crentes hoje, como o que é o verdadeiro evangelho, qual é a missão da igreja, qual é o nosso papel que temos que cumprir hoje no Brasil. Infelizmente não há acordo e unanimidade nem entre os próprios crentes no Brasil. E em nosso lar, conseguimos achar refúgio? Conseguimos achar descanso? Ali também encontramos maridos e esposas, pais e filhos e parentes próximos também em conflito, numa série de diferentes tipos de guerras. A guerra entre os sexos, a guerra entre as gerações e a guerra de interesses, que dividem até os membros da mesma família. Se você pudesse pelo menos encontrar paz no seu coração, se você pudesse pelo menos encontrar abrigo dentro da sua alma, diante de tanto barulho, diante de tanta confusão, nestes tempos terríveis em que vivemos. Mas a julgar pelos níveis alarmantes e crescentes de ansiolíticos consumidos por nós brasileiros, nem dentro do nosso próprio coração conseguimos encontrar paz, a não ser com a ajuda de medicação controlada. Em suma, somos um povo carente de paz. Somos uma nação que anseia por paz, mas nós não conseguimos encontrar a paz em lugar nenhum, nem dentro do nosso próprio coração. Então a pergunta para nós esta manhã é: onde podemos encontrar paz? Onde podemos encontrar refrigério para a nossa alma cansada e sobrecarregada? A palavra de Deus tem a resposta, inclusive no texto que lemos nesta manhã, João capítulo 20, versículos 19 a 23. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Quando nós abrimos os Evangelhos, quando abrimos o Novo Testamento, nós ouvimos falar de alguém que veio a este mundo com uma missão de paz. A Bíblia descreve o Filho de Deus, Jesus Cristo, como o príncipe da nossa paz. Desde o momento em que ele chegou neste mundo, quando ele nasceu numa manjedoura na cidade de Belém, os anjos vieram dos céus e anunciaram aos pastores nos campos próximos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. O que os anjos reconheceram naquele momento, por meio do seu anúncio? Duas coisas. Primeiro, que este não é um mundo de paz. Por que trazer um anúncio de paz para um mundo que já tem paz? Não, eles reconheceram: este não é um mundo de paz. Não era há 2000 anos e ainda não é hoje. Nós vivemos num mundo carente de paz, mas eles anunciaram aquele que veio ao mundo com uma oferta de paz: Jesus Cristo, o Filho de Deus, o príncipe da paz. Já no seu ministério, já na sua caminhada com os seus discípulos, quando ele os preparava para a sua partida deste mundo, para o seu retorno para o Pai, Cristo disse aos seus seguidores, isto em João capítulo 14, versículo 27, se você quiser anotar a referência, ou até abrir, João 14, 27. Jesus, já na sua última semana de vida antes da cruz, fez a seguinte promessa aos seus discípulos: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. De novo, o que Jesus estava reconhecendo aqui?
tanto quanto os anjos que anunciaram o seu nascimento, que neste mundo teremos aflições, que este mundo é assustador, amedronta, assombra, inquieta, nos tira a paz. Mas Ele nos prometeu deixar a sua perfeita paz. Em meio aos temores e tremores deste mundo, nós podemos conhecer uma paz que é verdadeira, que é profunda e duradoura, porque não vem deste mundo. Jesus disse isso. Não a dou como o mundo a dá. Como é que o mundo nos oferece a sua paz? A um alto custo e sem garantias. Porque a paz deste mundo passa. A paz de Cristo jamais passará. Ele prometeu deixar a sua paz aos seus discípulos. E quando nós abrimos em João capítulo 20, o texto desta manhã, pode voltar comigo para João 20, versículos 19 a 23. Quando Jesus enfim apareceu aos seus discípulos, a portas trancadas após a sua ressurreição, Ele os encontrou literalmente apavorados e muito carentes de paz. Afinal de contas, o que tinha acontecido com aqueles discípulos? Por que eles se encontravam naquele estado, naquele lugar? Diz o texto que ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estão os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. O medo deles era fundamentado, tinha razão de ser. Afinal de contas, eles tinham testemunhado um julgamento bárbaro, um julgamento feito às escuras, atrás de portas trancadas, com falsas testemunhas, para condenar um homem inocente, que foi levado ao Calvário, foi torturado, foi humilhado, foi crucificado e sepultado às pressas. Se isso aconteceu com o seu mestre, o que os judeus não poderiam fazer com os discípulos de Jesus? Eles tinham toda a razão para estarem amedrontados. E coloque-se lá, no lugar deles, ao cair da tarde, com o crepúsculo, o dia escurecendo, aqueles homens a portas trancadas, temendo cada sombra que passava pela janela, cada barulho de pés passando pela porta, sem saber quem estava do outro lado e quem poderia ser o próximo a bater na sua porta. Aqueles homens estavam amedrontados, assombrados e apavorados. Então Jesus aparece, Ele se coloca ali, e quais são as suas primeiras palavras aos seus discípulos? Ele não poderia ter escolhido palavras melhores, não é verdade? O que Ele disse? Está registrado no versículo 19, no finalzinho. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Ele disse isso 2 vezes, notaram? Tanto no versículo 19, como de novo no versículo 21. Por quê? Nem mesmo a alegria do encontro com o Cristo ressurreto foi capaz de dissolver por inteiro o assombro daqueles discípulos. Você já esteve numa situação dessa? Apavorado, assustado, que quando finalmente alguém lhe trouxe uma notícia de consolo, uma boa notícia, você levou tempo para digerir aquilo, até que você voltasse ao seu estado de equilíbrio? Já esteve nessa situação? Um filho que se perdeu no shopping, ou como o meu, que entrou no elevador sozinho, esta semana, 1 ano e meio, hotel descendo, elevador abaixo no prédio, eu só ouvindo o choro e o barulho do alarme. Acontece até com a família do pastor. E mesmo tendo reencontrado o Theo, segurando nos braços, não foi de imediato que nosso coração voltou ao seu descanso. Se não foi assim comigo e com a Raquel na segunda-feira, imagine com os discípulos, esperando não Jesus no meio deles, mas sim o que? Uma turba de judeus procurando acorrentá-los e levá-los a julgamento.
Eles viram Jesus. Jesus se mostrou a eles. Jesus disse: paz seja com vocês. E teve que dizer isso uma segunda vez: paz seja com vocês. Mas as palavras de Jesus aqui não foram apenas sentimentais, simbólicas ou temporárias, como as palavras que são trocadas no fim de ano, né? Fazemos votos de alegria, saúde, prosperidade e paz. Isso dura até a meia-noite do dia 31 de dezembro, porque no dia seguinte volta tudo ao normal. Jesus não proferiu palavras aqui sem peso, sem consequência ou sem evidência. Você notou o que Jesus fez entre uma palavra de paz e outra? O que ele fez entre o versículo 19 e o versículo 21? Olhe para o versículo 20. Tendo dito isso, o que ele fez? Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. O que Jesus fez? E por que ele fez aquilo? Porque além de dizer para eles: paz seja com vocês, ele fez questão dos discípulos verem as marcas nas suas mãos, dos cravos que o prenderam à cruz, e fez questão de mostrar a cicatriz no seu lado, da lança daquele soldado que o perfurou, para ver se de fato ele estava morto. Jesus estava apontando aqueles discípulos de volta para a sexta-feira da paixão, de volta para o Gólgota, o Monte Calvário. Ele estava lembrando-os da cruz, da sua morte sacrificial, do preço que ele pagou com a sua própria vida para que eles tivessem paz verdadeira e duradoura. Jesus não proferiu um voto de paz sem evidência, sem fundamento. Não, as palavras de Cristo tinham fundamento, o fundamento da obra da cruz. Isso nos aponta para uma das perguntas mais cruciais que temos que saber responder nesta vida. Todos aqui sabem por que este mundo não vive em paz? Você sabe a resposta? Por que não temos paz neste mundo? Você não precisa ser um crente, não precisa ser um cristão para saber que este mundo não está em paz. Todos estão de acordo aqui, sim, que este é um mundo caótico, conturbado, confuso. Até um descrente, um incrédulo concordaria que as coisas não vão bem, as coisas não estão bem com o mundo e com a raça humana. Mas todos aqui sabem responder por quê? Por que o mundo não vai bem? E por que nós continuamos cultivando este anseio, este instinto de voltarmos para um paraíso de paz? Um lugar sem conflito, um lugar sem medo, sem ansiedade. A Bíblia responde à pergunta. As Escrituras nos ensinam, primeiro, que Deus criou o mundo em perfeita ordem e paz. Ele criou todo este mundo e todos os seus habitantes para espelharem a sua glória e majestade aqui na terra. E Ele nos criou, Ele criou o ser humano, toda a raça humana, à sua imagem e semelhança, com o propósito específico de viver com Ele e para Ele, em comunhão com o Criador Todo-Poderoso. E enquanto o primeiro casal, Adão e Eva, viveu em submissão a Deus, obedeceu a sua palavra, o casal tinha paz. O que aconteceu? Por que não vivemos mais no paraíso? Por que não estamos mais no jardim do Éden? Algo aconteceu? A Bíblia nos diz que o primeiro casal se rebelou contra Deus, e todos nós estávamos representados lá. Pela nossa desobediência contra um Deus santo
e justo. Nós fomos expulsos do jardim e o paraíso se tornou uma selva. No lugar da paz veio conflito. Conflito com Deus, conflito uns com os outros, conflito com a própria criação e até mesmo com o nosso coração. Este foi o efeito dominó do pecado. Assim como numa fileira de dominós, basta derrubar a primeira peça para que todas as demais caiam em sequência. Foi por aquela primeira desobediência do homem contra o seu Deus que tudo mais sofreu. Todos os relacionamentos foram manchados e corrompidos pelo pecado. Não só a nossa relação com Deus, de quem o ser humano passou a ter medo e vergonha, mas também a nossa relação uns com os outros. Adão e Eva já não mais viviam em harmonia entre si. A história nos diz que nem os seus filhos, nem os filhos dos seus filhos. Houve inimizade entre o homem e a mulher, entre os filhos deles. Houve até resistência da própria terra ao cultivo de Adão. Até os animais passaram a sentir medo da raça humana. E o homem nunca mais experimentou a paz que tinha antes da queda. Mas a história não termina aí. A história nos diz que Deus prometeu um filho, um descendente. Ele enviou ao mundo o seu único filho na pessoa de Jesus Cristo para restaurar a paz entre nós e o nosso Criador, mas também para restaurar a paz entre nós, e até mesmo entre nós e a criação. Paulo diz isso em Romanos 8, que a criação geme pela revelação dos filhos de Deus. A própria terra anseia pelo fim da história, quando enfim cessará o conflito, enfim cessará a dor e a inimizade entre os habitantes desta terra. Mas a pergunta é: por que este Filho de Deus, Jesus Cristo, teve que sofrer? Por que ele teve que morrer? Por que ele teve que morrer numa cruz para que nós tivéssemos paz? Não bastaria que ele viesse à terra e nos instruísse e nos mostrasse a viver uma vida ordeira, pacífica e submissa a Deus? Por que ele precisou ir para uma cruz em nosso lugar para estabelecer a paz entre nós e o nosso Criador? Sabe qual a resposta? Porque não existe paz sem sacrifício. Não existe. Não existe paz custo zero. Desde o julgamento e a condenação de um criminoso de guerra responsável por atrocidades no campo de batalha, até a confrontação e a morte do nosso orgulho na liberação de perdão a quem nos feriu e nos ofendeu, algo precisa morrer, alguém precisa pagar o preço, algo precisa ser sacrificado para que haja paz. Mesmo para que você tenha paz na sua família, o seu orgulho precisa morrer, para que o perdão seja liberado e enfim haja paz. Não existe paz custo zero. Por isso que é lindo e comovente até ouvir a cada Réveillon votos de alegria, saúde, prosperidade e paz. É lindo, é comovente, é maravilhoso. Mas é terrivelmente frustrante constatar que ninguém quer pagar o preço para que nós vivamos em paz uns com os outros. Entra ano, sai ano. Já notaram isso? Continuamos precisando de paz, continuamos sonhando com paz e continuamos na mesma confusão de sempre. Mas a mensagem do Evangelho não é apenas uma mensagem linda, atraente e comovente. É uma mensagem verdadeira. Alguém já
pagou o preço definitivo para que nós tenhamos paz. O preço já foi pago. O sacrifício já foi oferecido. Cristo veio nos trazer a paz, fazendo a nossa paz com Deus, mediante o sacrifício dele na cruz, a sua condenação em nosso lugar. Ele foi para o Calvário tomar sobre si a justa ira de Deus contra os nossos pecados. E ao fazê-lo, ele veio selar a nossa paz. É por isso que o profeta Isaías disse, no famoso capítulo Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não faz sentido castigo que traz paz? Sim, o castigo que nos traz a paz esteve sobre ele. Por isso disse Paulo aos Romanos: temos paz com Deus. Na cruz, Cristo derramou o seu sangue para que tivéssemos paz, reconciliação definitiva com o nosso Criador. Uma paz que começa aqui, que começa nesta vida, mas que será consumada quando? Na glória. Porque um dia Jesus voltará. Um dia. E então não haverá mais guerra. E então não haverá mais disputa. E então não haverá mais conflito. E não haverá mais dor, nem lágrima, nem sofrimento. Quando Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos, trazendo novos céus e nova terra, enfim teremos paz perfeita. Um dia. Um dia. Se antes nos rendermos à mensagem do Evangelho. Como dissemos, Cristo veio trazer uma oferta de paz. Custou a Ele a vida toda, a sua vida por inteiro. E o que Ele pede de nós é a nossa vida em troca. O Rei vem com uma oferta de paz dizendo: renda-se a mim e vocês terão paz. Entreguem-se a mim e vocês terão paz. Senão, não haverá paz. Por mais suprido que você esteja, por mais que as suas finanças estejam protegidas, sua saúde em dia, enquanto você não se render a Cristo, enquanto você não se entregar à sua oferta de paz, você nunca terá paz nesta vida. A sua alma nunca encontrará repouso, senão em Cristo Jesus. Mas se tudo isso é verdadeiro, se tudo isso que as Escrituras nos dizem, desde a nossa criação até a nossa queda, a nossa redenção em Cristo, e a esperança da consumação da glória, se tudo isso é verdadeiro, pastor, por que nós ainda não gozamos de paz perfeita neste mundo, após a vinda de Cristo? Já se perguntou isso? Por que ainda não temos paz perfeita, mesmo depois de Cristo vir ao mundo, e mesmo depois de já termos rendido a nossa vida a Ele? Bem, essa resposta vem em várias partes. Nós ainda não temos paz perfeita, porque, como dissemos, nós ainda aguardamos a consumação, os novos céus e nova terra. Nós ainda aguardamos o desfecho dessa história. Também não temos paz neste mundo, porque nem todos neste mundo já se renderam a Cristo. Nem todos se renderam à sua oferta de paz, e estes estão em guerra com Deus e, consequentemente, com este mundo. Mas há mais uma razão, e talvez a mais inquietante. Mesmo o coração daquele que já conhece a Jesus, mesmo aqueles que já se renderam à oferta de paz do Evangelho, mesmo eu e você, ainda não temos paz perfeita. Sabe por quê? Porque o nosso coração resiste à oferta de paz do Evangelho. Nós relutamos crer de todo o coração no Evangelho da paz de Cristo. Isso está comprovado aqui no texto. Olhe comigo para João capítulo 20.
O que Jesus disse e o que Ele fez com aqueles discípulos? Ele disse 2 vezes: paz seja com vocês. Além de dizer isso, o que Ele fez? Ele mostrou aos discípulos as suas feridas, ou as cicatrizes, as marcas da cruz, mostrando: aqui está, o preço foi pago, temos paz com Deus, vocês podem ter paz com Deus, eu paguei o preço para que vocês tenham paz, eu os comprei, eu os lavei, eu os perdoei, tenham paz agora. Mas se tudo isso fosse suficiente, por que Ele fez o que fez no versículo 22? Há mais um passo aqui, não? Após a sua segunda declaração de paz, no versículo 22 ele diz: e com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. A obra de Cristo em nosso favor não nos ajudará em nada se o Espírito Santo não aplicar as palavras e a obra de Cristo aos nossos corações. Nós não apenas precisamos de Jesus para nos salvar e nos perdoar, nós precisamos do seu Espírito para nos aquietar e para nos conformar à sua vontade. Jesus aqui não está sendo redundante, Ele está dizendo: há mais um passo aqui neste processo, há mais uma dependência nossa. Nós precisamos do Espírito de Cristo, nós precisamos da própria presença de Deus conosco, o Conselheiro, que é o Consolador, aquele que vem testificar ao nosso coração que nós temos paz sim. E há pelo menos 2 razões porque Cristo acrescentou à sua oferta de paz a oferta do seu Santo Espírito. 2 razões. A primeira é que não existe paz com Deus sem a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Não tem. Jesus mesmo explicou isso de novo no seu discurso aos discípulos no cenáculo, às vésperas da crucificação. Ele disse que seria papel do Espírito Santo fazer o quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Está lá em João 16, 8-11. O que significa que até que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado, nós nunca conheceremos o perdão e a paz de Cristo. Porque se nós não entendemos a raiz do problema, nós nunca procuraremos a real solução para o nosso problema. Se você crê que todos os seus problemas são clínicos e farmacológicos, você confiará o quê? No ansiolítico para resolver o seu problema. Se você acha que todos os seus problemas são terapêuticos e psicológicos, você depositará todas as suas fichas o quê? Num terapeuta, numa psicóloga. Dependendo da sua visão do problema, você encontrará ou procurará uma solução adequada. A questão é que a Bíblia diz que nem todos os nossos problemas podem ser resolvidos por nós, por meios humanos e materiais. Porque a raiz do nosso principal problema e de todos os nossos problemas é espiritual. Somos criaturas rebeldes contra Deus. E só o Espírito Santo pode nos convencer disso, de que somos pecadores carentes da graça de Deus. Maridos, esposas, pais, mães, filhos, filhas, irmãos, irmãs, pastores e ovelhas, somos todos pecadores carentes do perdão de Deus. Só o Espírito Santo pode convencer isso, pode nos convencer disso. Não eu, nenhum outro pastor desta igreja. Então, se você ainda não foi convencido, se houver aqui entre nós que nunca antes se viu um pecador, um rebelde, uma criatura caída, corrompida, carente do perdão de Deus, pela graça de Deus, que o Espírito Santo abra os seus olhos nesta manhã e que você se veja esse pecador carente de um Salvador que é Cristo.
Porque até que você enxergue isso, nada resolverá o seu problema. Nada. É o Espírito quem nos convence. De novo, e de novo, e de novo. Nós somos pecadores e por isso não temos paz neste mundo. É Ele quem nos convence da justiça de Deus e do seu justo juízo, e do quanto precisamos de um Salvador, que é Cristo Jesus. Não importa se o seu problema for nas finanças, no seu casamento, no seu trabalho, com os parentes, no final da história, há um coração rebelde que precisa do perdão de Deus. Há um coração orgulhoso que precisa ser confrontado e quebrantado pelo Espírito Santo. É o Espírito quem convence. Mas Jesus também disse aos seus discípulos que o Espírito Santo faria outra coisa. Ele lembraria aos seus discípulos tudo aquilo que ele os ensinou. Ele disse isso lá em João 14:26, que seria o papel do Espírito lembrá-los de tudo que eles ensinou. Não só palavras de perdão, como também palavras de conforto, de consolo e segurança. É papel do Espírito Santo trazer de novo a nossa atenção às palavras de Cristo, para que nós tenhamos paz. Então deixe-me perguntar aqui: há entre nós alguém carente de paz com Deus? Sua alma anseia por paz nesta manhã? Seu coração está sedento por uma paz que você ainda não encontrou neste mundo, que você não encontra em lugar nenhum, em nenhum relacionamento, nenhuma conquista, nenhuma aquisição. Você está carente da paz de Deus. Então é o Espírito Santo quem te convida hoje a vir sentar aos pés de Cristo, a ouvir as suas palavras e receber dele a paz que excede todo entendimento. A sua alma está sobrecarregada de culpa. Você se acusa constantemente pelas suas falhas, pelos seus pecados, e duvida que Deus é capaz de te perdoar tantas ofensas. O Espírito Santo te diz: venha, pecador, sente-se aos pés de Cristo, confesse os seus pecados e receba o seu perdão. Alguém aqui está ansioso, agitado, angustiado? Sua alma está dominada de preocupação? Então o Espírito Santo te diz nesta manhã: vem, pecador, sente-se aos pés de Cristo e lembre-se do quanto Ele tem cuidado de você, sempre cuidou, sempre cuidará. Há alguém aqui com medo? Muito medo, apavorado? O Espírito Santo te diz: vem, pecador, sente-se aos pés de Cristo e veja que segurança você tem no amor do Pai. Alguém aqui em dúvida, incerto sobre o amanhã? Alguém? O Espírito Santo te diz: vem, pecador, sente-se aos pés de Cristo e veja que certeza você tem nas palavras do Mestre. Alguém aqui se sentindo sozinho neste mundo, sem ninguém para lutar com você e por você? O Espírito Santo te diz: vem, pecador, sente-se aos pés de Cristo e lembre-se, você nunca estará sozinho com Cristo. Alguém aqui inquieto, agitado, você não consegue pegar no sono ao final do dia? O Espírito Santo te diz: vem, pecador, sente-se aos pés de Cristo, descanse nele, que a paz de Cristo seja contigo. E não importa quantas vezes você precisar desta paz, volte de novo, e de novo, e de novo. Ouça Cristo te dizer quantas vezes for necessário: paz
seja contigo. Não é o número de sermões que você ouve deste púlpito que fará diferença. O que fará diferença é o número de vezes que você vai para Cristo, ouvir a sua palavra e pedir o seu Espírito. Por quê? Não é o número de consultas a um nutricionista que te faz uma pessoa saudável. O que te faz saudável é ir, comprar comida saudável, se alimentar de maneira saudável, viver uma vida saudável. O que fará a diferença é quantas vezes você abre a sua Bíblia, dobra os seus joelhos e diz: Cristo, eu preciso de Ti, de novo, de novo, de novo e de novo. Sua alma precisa de paz, vá para Cristo, peça do seu Espírito, confesse os seus pecados, deixe que Ele perdoe o seu coração. Mas há uma segunda razão, porque nós precisamos do Espírito Santo para termos paz no coração. E também está aqui em João capítulo 20. Olhe uma última vez para o texto comigo. Não só precisamos do Espírito para termos paz com Deus, nós precisamos do Espírito para termos paz uns com os outros. O que disse Jesus no versículo 22? E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Deus não nos deixou uma oferta de paz apenas para o nosso benefício individual. Deus nos entregou uma oferta de paz em Cristo para que pelo poder do Espírito Santo nós levássemos esta oferta de paz ao mundo, a outros pecadores, até mesmo aqueles que pecam contra nós. Talvez a sua falta de paz não tenha a ver com o seu coração, mas com aqueles que têm ferido o seu coração, aqueles que têm faltado contigo, que têm lhe roubado a paz. De que adianta viver em paz com Deus, se nós não vivemos em paz uns com os outros? Nem mesmo em casa, ou até mesmo na própria igreja. Deus não nos ofereceu a sua graça, o seu perdão e a sua paz, para que nós guardássemos isso para nós mesmos. O crente não é um reservatório ou uma cisterna de paz, ele é um canal da paz de Cristo. O que você recebeu tem que ser repartido com outros. A paz que Cristo nos dá e o seu perdão é a paz e o perdão que você precisa liberar nesta manhã para aqueles que têm pecado contra você. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Pastor, é muito difícil. Eu não consigo perdoar. Eu não posso perdoar. Eu não quero perdoar. Por isso que precisamos do Espírito, vez após vez, após vez, após vez. Pois sem o Espírito Santo nunca teremos paz com Deus, e sem Ele nunca teremos paz uns com os outros. Então, se houver aqui alguém entre nós que tem retido o perdão do seu próximo, seja ele quem for, marido ou esposa, pai, filho, irmão, irmã, talvez pastores e membros desta igreja, colegas de trabalho e de estudo, vizinhos, amigos, até mesmo os nossos governantes, que nos tiram muito a paz e que precisam muito do perdão de Deus e do nosso também. Nesta manhã, pela graça de Deus, pela graça de Deus e do seu Espírito, pare de exigir dessas almas mais do que o Pai exigiu do seu Filho na cruz. O preço já foi pago. Pare de cobrar esta dívida desta alma.
Enquanto você não fizer isso, a sua alma definhará, ressecará e morrerá. Nada atrofia uma alma, mesmo que seja crente, quanto a falta de perdão liberado a quem te ofendeu. Então pare de ser mais exigente do que o próprio Pai Celestial. E mais, pela graça de Deus e pelo convencimento do Espírito Santo, pare de se achar mais merecedor da graça de Deus do que esta pessoa que você não perdoou ainda. Você é tão pecadora quanto ela. Perdoe-a pela graça de Deus. Na autoridade do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo, nesta manhã, enterre o seu orgulho aos pés da cruz, libere logo este perdão e veja se você não consegue dormir em paz nesta noite. Veja se você não acordará diferente já a partir de amanhã. Porque o mesmo Espírito que nos traz a paz com o Pai é o Espírito que faz a paz entre nós também. Alguém aqui precisando de paz com o seu próximo? Com quem te ofendeu? Com quem te feriu? O Espírito Santo está aqui. Melhor, o próprio Filho de Deus se faz presente entre nós pelo seu Espírito. Ele quer nos devolver a paz com Deus e Ele quer nos devolver a paz entre nós. Se você precisa desta paz, corra para Jesus nesta manhã. Corra para os braços dele e ouça-o dizer para sua alma: paz seja com você. Vamos orar. O Senhor está aqui. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe como chegamos. Ele sabe o que temos passado. Ele sabe do quanto nós precisamos dele. No seu lugar agora, peça ao Senhor que trate do seu coração. Diga a Ele: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Ó Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Como eu preciso de Ti. Venha estar conosco, Senhor. Sopra sobre nós Teu Espírito nesta manhã, nos convencendo dos nossos pecados, nosso orgulho, nossa soberba, que tanto tem nos roubado a paz. Perdoe-nos, Senhor, por nos voltarmos tão pouco para Ti, por abrirmos tão pouco a Tua palavra, por dobrarmos tão pouco os nossos joelhos e suplicarmos tão pouco a Tua paz. Perdoe-nos, Senhor, por resistirmos tanto a Tua oferta de paz. Perdoe-nos, Senhor, por darmos maior atenção ao mundo e às suas circunstâncias do que ao Senhor e à Tua palavra. Eu sou o primeiro a confessar isso nesta manhã. Tem misericórdia de mim, Senhor, um pecador, um incrédulo, carente da Tua graça, Teu perdão e da Tua paz. Pelo Teu Espírito, Senhor, vem convencer cada coração aqui nesta manhã da sua real necessidade. Se houver entre nós aqueles que nunca antes se viram estes pecadores, carentes de um Salvador que é Cristo, que nesta manhã o Senhor os convença, os cure da sua cegueira, da sua dureza de coração e os traga, Senhor, arrependidos
dos seus pecados à tua presença, para que se rendam a ti, o único e verdadeiro Deus, príncipe da nossa paz. Mas eu peço, Senhor, por aqueles que, como eu, já o fizeram, mas cuja alma tem andado tão cansada e sobrecarregada. Vem, Senhor, vem nos perdoar e vem nos capacitar para liberar o perdão que tanto temos retido daqueles que nos ofenderam, talvez ainda nos ofendam. Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos, Senhor, e perdoe-os também, porque não sabem o mal que fazem e têm feito contra nós. Vem, Senhor, reinar com a tua paz em nossos corações agora. Todas as vezes, Senhor, que nosso coração se encontrar de novo conflitado, dividido, que teu Espírito Santo nos traga de volta para ti, de volta para a tua presença, de volta para a tua palavra, de volta para os pés do Filho, de quem recebemos perfeita paz, e a quem seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todos que assim concordam digam amém.